Deus manda Moisés falar com Faraó. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor, fala a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircuncisos de lábios, como pois Faraó me ouvirá? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecereis o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá. Então eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grande juízo. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenará. Assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Quando o Faraó vos falar, dizendo: Fazeis vós um milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança diante de Faraó, a qual se transformará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenará. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela transformou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara e transformaram-se em serpente. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está endurecido, pois se recusa a deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, e eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E ele dirás: O Senhor Deus dos hebreus me tem enviado a ti, dizendo: Deixais isso o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dizeis a Arão: Toma a tua vara, estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques, sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem sangue e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedras. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. Então Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos filhos de Faraó, durante dos olhos de Faraó,
e diante dos olhos de seu servo. Assim todas as águas do rio se tornaram sangue, e os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. Então houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então Faraó voltou para sua casa, e nem ainda isso considerou o seu coração. E todos os egípcios cavaram poço junto ao rio para beber água, porquanto não podia beber das águas dos rios. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferirá o rio.